Olá pessoal, hoje eu vou continuar a série depois que eu me tornei católica, o que mudou. Agora eu vou falar disso aqui, do Santo Terço, e uma obra que me ajudou muito, que foi este livro aqui, O Segredo do Santíssimo Rosário. Esse livro aqui, gente, é um tesouro. Nesse livro aqui, São Luís Maria Grão de Montfort vai falar todos os benefícios de se rezar o Santo Terço, o Santo Rosário. Mas eu confesso que, a princípio, quando eu entrei na igreja, eu tinha muita resistência com o terço. Eu demorei algum tempo para começar, porque eu queria entender, né? Eu sempre tive aquele preconceito, aquela impressão de que era uma oração repetitiva, assim, mecanizada, né? Não entendia nada, né? Essa era a impressão que eu tinha. Então eu falei assim, eu preciso estudar. Foi aí quando eu li o livro. E aí, meus olhos se abriram para a beleza que é essa devoção mariana, em que Nossa Senhora aparece para São Domingos e fala para ele rezar o saltério angélico, que o saltério angélico é a anunciação do anjo e também representa os salmos, né? O saltério vem dos salmos, que tem 150, e aí a Virgem Maria pede para que ele reze para combater a heresia dos cátaros, né? Os cátaros eram um grupo de cristãos mais hereges que falavam e alegavam que a matéria era completamente má e ela devia ser eliminada, ela devia ser impedida. Então, o que eles faziam? Eles mandavam as mulheres não gerarem mais filhos, ou abortar, ou matar, ou incentivavam o suicídio das pessoas, porque a matéria era ruim e tinha que parar com a humanidade, né? Todos deveriam morrer, porque assim o mal deixava de existir. Então, a encarnação é o oposto dessa visão de que a matéria é completamente má e corrompida, porque Cristo, ele assume a natureza humana, ele eleva a natureza humana, ele eleva a matéria a grau de sacralidade, né? Então, Cristo, ele assumiu a nossa natureza e a matéria, ela ganha um novo sentido e um novo valor, um valor que custou o próprio Filho de Deus. E foi dessa forma que São Domingos conseguiu combater esse grupo de hereges, né? O grupo dos cátaros. Mas essa devoção, ela se estendeu por toda a igreja ao longo dos séculos e é uma das mais antigas, assim, e das mais fortes e das que mais, assim, perpetuou realmente por todo o mundo. E também Nossa Senhora, ela promete muitas graças a quem recitar o Santo Terço. E o que eu achei mais lindo, gente, foi saber que o terço, ele é totalmente cristocêntrico. O Santo Terço é como se Nossa Senhora pegasse em nossas mãos e nos levasse a conhecer a vida de Cristo assim como ela experimentou, do início ao fim, cada detalhe, cada parte, cada momento. A oração do Santo Terço depois do Pai Nosso é uma das principais. Isso porque ambas foram orações dadas pelo próprio Deus. Na Anunciação, o anjo traz as palavras de Deus à Virgem Maria. Ele faz a anunciação de seu plano de salvação. Ali começa o Evangelho. É ali que Deus se encarna e resgata o homem através do seu sacrifício. Mesmo as Ave Marias, elas é a anunciação do plano de salvação, do próprio início do Evangelho e sempre nos remetendo ao que mais importa, né? A nossa salvação. E as Ave Marias não é o principal do terço, isso que foi o mais curioso de descobrir. Ela é como se fosse uma música de fundo para a gente meditar no mistério, isso mesmo. O terço, ele tem mistérios que são divididos em gozosos, dolorosos, luminosos e gloriosos. E nesses mistérios você medita profundamente toda a vida de Cristo, do início ao fim. Cada pedaço da vida de Cristo é meditado no Santo Rosário. Então não tem oração mais linda e mais bela do que o Santo Terço. E era totalmente diferente do que eu pensava. E você percebe que quando você começa a rezar o terço, o seu amor por Cristo e o seu entendimento do próprio Evangelho aumenta muito. Por exemplo, hoje eu sei de cabeça falar toda a vida de Cristo, só rezando, só por meditar o Santo Terço, só por meditar o Evangelho. Porque cada dezena tem
uma passagem da Bíblia que você tem que ler antes e meditar antes de iniciar a meditação. E nisso, o terço reúne as 3 formas de oração: a oração vocal, a oração meditativa e contemplativa. Então, realmente, uma devoção, uma oração, uma arma poderosíssima para qualquer situação. E por isso que é dito que depois da Santa Missa, o Santo Terço é a nossa arma principal, é o nosso alimento espiritual, né? É uma oração totalmente voltada para a vida de Cristo, para meditarmos e degustarmos e ruminarmos os mistérios da salvação. O Evangelho é resumido na oração do Santo Terço. E antes, as minhas orações, elas eram concentradas em mim, era uma oração autorreferente. É você falando muito sobre você. E no Santo Terço não tem isso. É a vida de Cristo, do início ao fim, que você tem que meditar e ruminar. E essas verdades, né, de fé, elas vão gerando frutos na sua vida espiritual. Elas vão te deixando com mais fervor, mais devoção, mais amor, mais entendimento pelo mistério da salvação, pelo plano de salvação. Por exemplo, você, às vezes, quando está ali, já aconteceu muitas vezes de eu chorar nos mistérios dolorosos e de pensar que ali eu crucifiquei Jesus com os meus pecados. E ali eu senti, né, tive uma inspiração, um firme propósito de não, Senhor, eu não quero mais pecar, eu não vou mais fazer aquilo, eu vou deixar de fazer isso porque eu quero te agradar. Porque todas as vezes que eu cometo algum pecado, eu sei que eu estou te flagelando, né? Principalmente nos mistérios ali de flagelação, da coroação de espinhos. Muitas das vezes eu realmente choro e me sinto contrita e decidida a cada vez mais me tornar mais semelhante a Cristo, a não ofendê-lo com os meus pecados. Então, assim, era totalmente diferente do que eu imaginava. O Santo Terço, ele é uma arma, uma devoção que realmente só tem frutos, muitos frutos você consegue com essa devoção. E não existe só o terço, né? O terço é realmente um dos principais e um dos mais rezados dentro da igreja, né? No mundo todo, mas também tem o terço da misericórdia, que eu gosto muito também. E assim, e tem o terço de São José, tem vários. Eu descobri que realmente eu estava totalmente enganada sobre o que era o terço, né? É uma riqueza, uma beleza, assim, impressionante. E o mais interessante é que o terço, ele é, nos outros países e no mundo todo, ele é conhecido só como rosário. Só aqui no Brasil que se fala terço, porque a gente medita só no mistério do dia, né? Se você quiser também, você pode meditar na vida completa de Cristo, rezando as 150 Ave Marias e meditando em toda a vida de Cristo, né, do início ao fim. Mas o comum é meditar no mistério do dia mesmo. Geralmente quem faz isso é mais quem participa de alguma confraria ou de algum grupo de terço, os monges e freiras, quem realmente é mais dedicado à vida religiosa. Embora a oração oficial é a liturgia das horas, a oração oficial da igreja é a liturgia das horas. Geralmente quem faz mais essa oração são os padres e os religiosos. Os leigos foi dado o terço. Isso é muito importante porque a liturgia das horas era recitar, né, orar, fazendo lectio divina, que é meditando os salmos e rezando os salmos. Mas como naquela época a maioria da população era analfabeta e não tinha como rezar a liturgia das horas, então surgiu Nossa Senhora, que apareceu a São Domingos e pediu para que ele espalhasse essa devoção. E essa devoção serviu muito para os leigos, para aqueles que não sabiam, que não tinham instrução, que não sabiam ler, porque pelas contas eles sabiam rezar e meditar no mistério e no plano de salvação. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de saber a minha experiência com o terço, né? A experiência de um ex-protestante com o terço. E acompanhe os próximos vídeos que eu vou falar sobre outras coisas, como foi a minha experiência, o que mudou depois que eu me tornei católica. E para não perder, ative a notificação, compartilhe esse vídeo, comente, deixe o seu like e, claro, se inscreva no canal e me acompanhe no Instagram. Eu vou deixar o link também aqui embaixo na descrição. E não deixe de baixar o e-book Descomplicando a Confissão. Até o próximo vídeo, um beijo e um abraço.